Queridos, tudo bem com vocês? Professor Romário Falsi na área. E seja bem-vindo, galera, para mais um aulão aqui no Romaflix, Plano Municipal de Educação de Búzios. Exatamente. Você estava esperando a professora Priscila aqui, né? Mas aí eu tomo a frente para falar com vocês. É mole? Pessoal, a Priscila ela já vai vir, tá? Já está aqui, mas eu já estou entrando para falar com vocês, para dar essas boas-vindas e falar, vambora que tem muito assunto, sua prova já está chegando, beleza? E a Priscila já vem para cá, eu já vou sair para ela entrar para dar aula para vocês, beleza? Eu estou entrando aqui, galera, para dar alguns recados importantes para vocês antes da nossa aula começar. Vambora? Já curta essa live, vambora. Eu quero um print meu e depois vou querer o print da Priscila, hein? Do Plano Municipal de Educação, dizendo que vocês estão estudando. Mas antes, galera, papo sério. Vamos lá. Galera, o que eu estou precisando e pedindo para vocês? Eu estou precisando de vocês que sempre façam os exercícios e venham para as aulas ao vivo, ok? Não deixa para fazer os exercícios na aula, não. Vem para o ao vivo, que ajuda muito. Beleza? Faz isso? Pode ser? Ok. Pessoal, nesta semana, então, a gente está fechando essa parte de Búzios, que faltava era o plano municipal e o PCC, o plano de cargos e carreiras do magistério. E agora, gente, para Búzios, o que está faltando a gente trabalhar é a lei orgânica, que nós já colocamos umas aulas, lei orgânica é para o professor dos anos iniciais de educação infantil somente, tá? Todos os outros não é para fazer, Búzios só colocou para os anos iniciais a lei orgânica, então e nós vamos fazer uma imersão da lei orgânica com vocês também, tá bom? Uma outra coisa que eu preciso falar para todo mundo. Pessoal, na semana que vem, eu vou estar aqui, é a semana do dia 23 a 29 de março, eu vou estar trabalhando com vocês na semana que vem, nós vamos fazer, gente, uma imersão, uma oficina de discursiva. Ou seja, eu vou trabalhar com vocês discursiva, assim, do início ao fim. Eu vou querer que todo mundo saia com a discursiva escrita dentro da técnica que eu faço. Então, assim, é aula fechada somente para os alunos de Romaflix, somente assinante vai ter acesso a essa aula. Então, eu vou querer a participação de todo mundo para a gente botar para quebrar. Seja Búzios, seja Campos, o que vier, é importante vir, porque eu vou construir junto com vocês, tá bom? E depois, gente, que escrever essa redação, vai ter uma aula com a Nívia, só para ela falar como a banca corrige esse tipo de redação. A professora Nívia Xavier, galera, ela é especialista em redação e ela participou durante muitos anos como membro de redação, de redação de banca de concurso público. Ela ainda faz, só que não para professor mais, ela já fez. Então, ela vem para ajudar vocês. Então, já fica o meu recado para todo mundo, para vocês participarem da live da semana que vem, que será na terça e na quarta, ok? Comigo e com a Nívia. Romário, o que vai ter depois disso? Olha para cá, gente. Depois disso, eu vou trabalhar com vocês. Eu vou oferecer para vocês, e aí eu já estou adiantando aqui, um pacote para quem tiver interesse que a gente corrija, que a professora Nívia faça a correção da redação como se fosse um concurso público. Então, seja o concurso que você vai fazer de Campos, PND, Búzios, o que for, todos vão ter esse direito, tá bom? Então, esse recado é só para aluno, tá bom? O pacote, gente, vai estar baratinho, bem baratinho mesmo. Esse é pago, porque é a parte que eu vou pagar a professora por redação que ela vai corrigir.
mas eu vou falar mais para frente com vocês. Mas eu já estou ampliando aqui. Semana que vem, a oficina de redação, um encontro para fazer a redação, um encontro com a Nívia para ela falar como corrige redação. Isso é para todo mundo, para os alunos de Omaflix, tá bom? A correção que vai ser o pacote que eu vou estar falando com vocês. Mas, ó, eu só estou antecipando, beleza? Agora eu vou sair daqui e a Priscila vem para dar aula para vocês. Eu só quero pedir uma coisa para todo mundo. Pessoal, essa aula da Priscila, ela já gravou. Mas eu percebo que quando eu coloco ao vivo, mesmo gravado ao vivo, a participação de vocês ela é muito maior e as dúvidas surgem. Então, por isso eu coloquei hoje essa aula da Priscila. É uma aula, gente, que está gravada, ok? Mas ao mesmo tempo estamos ao vivo aqui com vocês. Ah, e a gente está ao vivo também no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ao invés de responder no vídeo, que vai estar sendo passado aqui gravado, ela vai estar respondendo ao vivo. Beleza? Qualquer dúvida é só mandar no chat que nós vamos te ajudar. Desejo uma excelente aula a todos, um grande abraço. Vamos juntos. Boa aula! Vem, Priscila, vamos embora, Priscila. Vem para a aula. Agora ao Plano Municipal de Educação de Armação dos Búzios. Vamos lá, gente. Como vocês sabem, né? Plano Municipal de 2026 ainda não está disponível. Então, a banca trabalhou com o Plano Municipal do que passou, tá? Do decênio aí, né? De 2015 a 2025, ok? Então, se é esse documento que tem, vamos que vamos, né, gente? Deixa eu aqui ampliar a tela para vocês. Tá, gente. Como a gente viu, né, a cada decênio, de 2015 a 2025, quais são as diretrizes do plano municipal? Tudo aquilo que vocês já estão aí cansados de ouvir na LDB, ok? Acabar com o analfabetismo, deixa eu colocar aqui no marca-texto. Universalizar o atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade de ensino, formar para o trabalho e cidadania, enfim, né? As metas deverão ser cumpridas nesse período aqui, ou seja, já foi, né, gente? Já foi. O município ele vai atuar em regime de colaboração com a União e com o Estado, visando esse alcance das metas e a implementação das estratégias. A execução do município e o cumprimento das suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações pedagógicas pelas seguintes instâncias. Pessoal, grava aqui, tá? É um S e 3C. S e 3C. Primeiro, Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, né? Comissão, tem que ter uma comissão de frente, galera, tá igual a escola de samba, de Educação, Esporte e Lazer da Câmara dos Vereadores, ok? Gente, a Câmara dos Vereadores, como a gente já vê na lei orgânica, é o local que cuida das leis do município, ok? Cuida, vota, libera verbas, então tem essa comissão da educação da Câmara dos Vereadores? Sim, beleza? Porque eles cuidam da lei do município, então vai cuidar também dessa parte da educação, tá? E o restante é conselho, conselho, conselho. Vamos lá. Conselho Municipal de Educação, bem tranquilo, e Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, Conselho Fundeb. Resumindo, é isso, ok? Então, olha, secretaria, comissão, conselho, conselho. Secretaria, comissão, conselho, conselho. Beleza? Foi? Então vamos lá, gente. Como a gente sabe, segue uma sequência, ok? Então a gente vai começar com anos iniciais, ensino fundamental, ensino médio e depois os demais assuntos, tá? É uma sequência aqui das metas. São 20 metas, ok? Então vamos ver aqui por uma, bem por alto, porque elas são bem. Tem até falas bem repetitivas, que vai falar sempre da questão da valorização do profissional, da qualificação do profissional, de ferramentas de trabalho, né? De oferecer uma infraestrutura. Então, ela sempre vai estar com essas mesmas falas, porque isso é importante para qualquer idade escolar, né? Então, vamos lá, gente. Meta 1 vai falar da educação infantil, ok? Educação infantil, qual a idade obrigatória? 4 anos.
Então, aí tá aqui, ó, educação infantil e pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, né? Ampliando a oferta da educação infantil em creches, para atender pelo menos 50% das crianças de até 3 anos. Creche é de 0 a 3 anos, ok? Pré-escola, 4 e 5 anos. Aí essa aqui é a meta nacional, tá? Aí tem a meta estadual, que é ofertar creche, educação infantil e pré-escola para crianças de 4 a 5 anos e atender 50% das crianças de até 3 anos, ou seja, da creche. E a meta municipal, que é essa aqui que muito nos importa, né? Universalizar até 2016 a educação infantil de 4 a 5 anos, né? Ampliando o número de escolas para satisfazer a necessidade, além de construir creche para atender, olha, 50% pelo menos com as crianças com a idade de até 3 anos, nesse período aqui de 2 anos, ok? Então nós vamos sempre estar fixando aqui a meta municipal, ok? Vocês verem que nem é diferente da meta nacional, tá vendo? E da meta estadual, tá bem de acordo, ok? Então é isso. Quais são as estratégias? Definir um regime de colaboração. O município ele colabora com a União e com o Estado e com o Distrito Federal, metas de expansão das redes públicas de educação infantil. Aí vai falar de estar ampliando as escolas, né? De ter uma infraestrutura, aquilo tudo que eu já falei para vocês. Bom, vai implantar até o segundo ano de vigência do Plano Nacional de Educação a avaliação da educação infantil, que vai ser realizada a cada 2 anos, com base nos parâmetros nacionais de qualidade, para ver a infraestrutura física, quadros de pessoal, as condições da gestão, os recursos pedagógicos, situação de acessibilidade, entre outros indicadores. Vai promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Vai preservar as especificidades da educação infantil nas redes escolares, garantindo o atendimento das crianças de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam os parâmetros nacionais de qualidade, sempre vai, né, tá comparando com os parâmetros nacionais, ok? E a articulação com a etapa escolar seguinte, visando que o ingresso para o aluno ao ensino fundamental tem que ser de 6 anos, né? A idade própria é de 6 anos, ok? Então, vai estimular a educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos. E aqui, gente, tá ações de estratégias municipais, tá? Ou seja, incluir uma proposta curricular na educação infantil, habilidades, capacidades, instituir arte e cultura, tá aqui, estabelecer parcerias com a saúde e ação social, ter um técnico de enfermagem, disponibilizar recursos para oferecer um ensino de qualidade. Disponibilizar auxiliares de classe, né, gente, para essa faixa etária de 0 a 5 anos. Garantir o quantitativo de alunos por turma. Quando for faixa de 0 a 1 ano, 10 alunos. 2 a 3 anos, 15 alunos. E 4 a 5 anos, 20 alunos, né? Os professores conseguirem dar conta, né, gente? Aí tá aqui, aumentar o número de creche, ofertar os recursos audiovisuais, construção de parquinhos adequados, espaço externo coberto, enfim, né, gente? Tudo isso aí para estar melhorando aí a qualidade da educação infantil, ok? Aqui é um resumão, né? Enfim, recursos, isso tudo, né? Preservar as especificidades da proposta pedagógica, ver aí a realidade daquela comunidade, né? Enfim. Bom, meta 2 já vai falar do quê? Do ensino fundamental, segue a sequência. Pessoal, para vocês verem que as metas são bem, tá vendo? O município ele nunca sobrepõe o que diz a Constituição Nacional e Estadual, né? Então, olha só, universalizar o ensino fundamental de 9 anos, tá vendo? 9 anos, para a idade de 6 a 14 anos, ok? Só que aí, a meta municipal, ela tá muito parecida com a nacional, tá vendo? Ela quer chegar a garantir pelo menos 95% dos alunos que concluam na idade recomendada. Então, é uma projeção aí bem, né, bem ambiciosa, né, chegar a 95% dos alunos do ensino fundamental que concluam na idade apropriada, que é aí até 14 anos, está finalizando o ensino fundamental. Ok? O Estado ele tem uma perspectiva menor, né, de 80%, mas o município ele quer seguir o que diz a União.
ok? Bom, quais as estratégias? O Ministério da Educação, em articulação e colaboração, sempre colaboração, tá vendo, gente? Com o Estado, Distrito Federal e os municípios, vão, até o final do segundo ano, tá vendo? Elaborar, encaminhar ao Conselho Nacional de Educação a consulta pública nacional e propostas de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental. Vão criar mecanismo para um acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental, vai promover, está sempre tendo aquela busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com a assistência social, saúde e proteção da infância, adolescência e juventude. Vão incentivar a participação dos pais sempre nas atividades escolares, né, por meio de reuniões, enfim. Oferecer também atividades extracurriculares para os estudantes, estimulando aí habilidades, ok? Aí aqui tá algumas ações estratégicas municipais. Desenvolver um currículo integrado, priorizando o desafio da prática social, garantir aulas de reforço escolar, investir em tecnologia, aí tá aqui, ó, garantir parcerias, né, com serviços de saúde, enfim, né, gente? Construir uma proposta pedagógica com a participação dos profissionais da educação, enfim, tudo isso para estar aí realmente trazendo uma qualidade, ok? Atividades extracurriculares, enfim. Vamos agora para a meta 3, gente. Seguindo a sequência, a gente tem que ir para onde? Ensino médio, ok? Então, proposta municipal para o ensino médio. Lembrando aqui que o ensino médio, a prioridade é para o Estado, tá? Mas a idade recomendada a gente sabe que é de 15 a 17 anos, ok? E aqui, tanto na meta nacional como na meta estadual, elas estão, tá vendo? Com a mesma proposta. Ter aí uma taxa líquida de matrículas de 85%, tá vendo? Como a prioridade é estadual, ela segue aí o que diz a meta nacional, tá? E o município, como é que ele fica nessa história? Vamos lá. O município, ele garante e mantém a oferta do ensino médio em nível municipal, ampliando o número de vagas dentro da necessidade do município, buscando com parceria o Estado, né? É visto que a própria lei, a própria LDB, apresenta responsabilidade aos entes federados, ok? Para os níveis aí da educação básica. Então, a gente sabe que quem vai ofertar o ensino médio é as escolas estaduais e federais. Que o município ele encaminha na idade própria, ele busca, né, que tenham escolas estaduais dentro aí do seu município. É isso, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Quais as estratégias, né? Aí está aqui: institucionalizar programas nacionais de renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares, tendo essa relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem de maneira flexível e diversificada conteúdos obrigatórios e eletivos, articulando como ciência, trabalho, linguagem, tecnologia, enfim, né, gente? Fazer aí um ensino amplo, ok? Com equipamentos e laboratórios, produção de material didático específico, formação continuada de professores, enfim. Vai manter e ampliar programas e ação de correção de fluxo do ensino fundamental por meio de acompanhamento individual. Sempre o acompanhamento é individualizado, né, gente? É por aluno. Quando a gente fala aí de rendimento escolar, ok? Aí tá aqui, ó, adoção de aulas de reforço, estudos de recuperação, progressão parcial, é quando a pessoa passa e fica devendo matéria, né, gente? Enfim, né? Universalizar também o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, né? Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, né, com assistência social, saúde e proteção à adolescência, ou seja, tá buscando esses adolescentes que estão fora da escola, né, gente? E tá aí tendo programas tanto da população urbana quanto a de jovem, tá? Nessa faixa etária de 15 a 17 anos, para qualificação social e profissional desses adolescentes. Redimensionar a oferta do ensino médio nos turnos diurno e noturno, ok? Para todo mundo aí que trabalha, né? Poder aí estar estudando também. Bom, aqui tá algumas ações, né? Buscar parcerias estaduais e federais, a gente sabe que compete ao Estado e União, né, o ensino médio, garantir infraestrutura, aquilo tudo que a gente sempre vê, né?
determinar o perfil, né, do jovem buziano, essa faixa etária de 15 a 17 anos, tá? Que estão fora do ensino médio, detectar as causas desse afastamento, enfim. É isso, gente. A gente já falou das etapas aí, né, da educação básica. Agora, falando aqui, eh, tá aqui, ó, vamos lá, meta 4. Bom, aqui na meta 4 fala do ensino vamos lá, gente, universalizar durante o prazo de vigência desse prazo para a população de 4 a 17 anos, lembrando aqui que é sempre na idade obrigatória, né? Os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica. Essa é a meta nacional. A meta estadual, a mesma coisa. E a meta municipal, tá vendo? É garantir a oferta de profissionais e especialistas, né, com alunos aí com essas necessidades especiais, tá? Que assegurem, né, uma educação que contemple o respeito aos direitos humanos, tendo como perspectiva o direito à diversidade para a cultura de direitos humanos, currículos articulados ao combate ao racismo, abuso, à discriminação sexual, bullying, a prática cultural, religiosa, enfim, gente. Aqui está bem mais amplo falando de tudo isso que a educação especial deve ter, ok? Então é isso, ó. Aí tá aqui, ó, com ênfase à promoção da cidadania e vai sair erradicação de todas as formas de discriminação. Então, aqui fala de todo um currículo voltado aí para a educação especial. Qual a estratégia, gente? Contabilizar para fins de repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado, complementar e suplementar, sem prejuízo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado na educação especial, oferecidas em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas e sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, ou seja, ter também direcionar verbas estaduais e federais, né, verbas, né, inclusive aqui está falando, está deixando bem específico, né, do Fundeb, para instituições fundacionais, filantrópicas, que cooperem aí com o município quando se trata da educação especial, ok? É isso. Promover a universalização de atendimento às famílias de crianças de 0 a 3 anos, ou seja, ofertar creches também, ok? Para essas crianças aí com deficiência ou, né, altas habilidades, enfim. Ampliar o atendimento educacional especializado na sala de recursos. Toda escola tem que ter sala de recursos, né? Garantir a oferta da educação bilíngue em língua de sinais, Libras, como a primeira língua e na modalidade escrita como a segunda língua para todos os educandos surdos com deficiência auditiva de 0 a 17 anos. Ou seja, ter esse profissional para as crianças, para todos, né, gente? Para todos, todo mundo que está com a idade escolar de 0 a 17 anos. Então, atentem-se a essa idade aqui, ok? Então, é garantir a oferta bilíngue para a educação de todos, de 0 a 17 anos, ou seja, desde a creche até o ensino médio, ok? Essas crianças têm que ter um suporte, sim, de um profissional de Libras. Até porque Libras é a primeira língua deles e a segunda é o português escrito. Garantir a inclusão da abordagem da cultura local afro-brasileira, africana, indígena, também, né? A gente viu lá no início, para para a educação especial. E vamos à meta 5. Vamos lá. Na meta 5, vai falar de alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º ano do ensino fundamental. Mesma coisa para o estadual e mesma coisa para o municipal, que é o que mais aqui interessa para a gente, ok? Então, a gente sabe que tem um ciclo de 3 anos para alfabetização, tá? É o 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. Bom, quais são as estratégias? Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais, articulando com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos profissionais alfabetizadores.
Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização das crianças, apoiar a alfabetização de pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, a gente já sabe, né? Libras a primeira língua e português escrito a segunda. Quais as estratégias, gente? Vamos lá, ter na proposta pedagógica todo esse currículo, garantir a continuidade e acompanhamento da prática pedagógica, realizar anualmente fóruns de alfabetização para estudo e discussão, né, dessas políticas relacionadas à alfabetização, realizar anualmente um seminário, né, falando sobre alfabetização, enfim, né, qualificação, materiais, tudo isso para favorecer aí esse período de alfabetização, ok? Aí aqui tem mais coisas, né, gente? Tem um monte de coisa. Equipar as escolas com tecnologia, enfim, valorizar a democratização do ensino, enfim. Vamos agora para a meta 6, gente. A meta 6 ela vai falar, olha, em oferecer uma educação em tempo integral. Aí tá aqui, ó, na meta nacional, né? 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Aí na meta estadual, mesma coisa, olha. E a meta municipal vai garantir a oferta, tá vendo? Integral, né? A oferta da educação em tempo integral, implementando no mínimo 50%, tá vendo, das escolas públicas, de forma a atender 25% dos alunos da educação básica. Com o tempo integral, né, o tempo tem que ser igual ou superior a 7 horas, ou seja, pelo menos 7 horas aí. Quando a gente fala de educação integral, a gente está falando de ofertar pelo menos que esse aluno fique 7 horas dentro da escola. Ok, gente? É isso. Bom, qual a estratégia do governo federal? Promover com apoio à União da Educação Básica Pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais, esportivos, né? Para os alunos, ok? Que passe a ser igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano letivo. E aí, ampliando, né, a jornada dos professores em uma única escola. Vai também instituir um regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e mobiliário adequado para esse tempo aí integral, tá? E fomentar, né, a articulação da escola com diferentes espaços educativos, culturais, esportivos, ter bibliotecas, praças, parques, enfim. Essa criança vai ficar o dia inteiro na escola, né, gente? Tem que ter uma arquitetura aí, tem que ter uma arquitetura para suscitar que essa criança fique o dia inteiro na escola, né? E aí vai ter que ter esses espaços aqui, ó, de cinema, planetário, museu, tá vendo? Para essa criança não vai ficar estudando o dia inteiro, né, gente? Vai ter essas atividades aí extracurriculares durante o dia. Garantir a educação em tempo integral para pessoas também portadoras de deficiência, ok? Nessa faixa etária obrigatória, tá? Que é de 4 a 17 anos. Enfim, vamos agora à meta 7. Meta 7 vai falar em fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias. Aí aqui tem a meta nacional, tá? Que aumentou, tá vendo? Aumentou bastante sim. Aumentou, né, gente? Aumentou, tá? A média. Aí tem aqui a estadual, que também teve crescimento, ok? E quando fala da municipal, está falando o seguinte: elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem da educação básica, com melhoria do fluxo escolar, refletindo aí o crescimento contínuo do IDEB local, tendo em vista as projeções para o município. Então, aqui botou a projeção federal e estadual, e aí vai seguir o aumento aí, a projeção municipal. Qual a estratégia? Estabelecer e implantar mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas, né, para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitando a diversidade regional, estadual e local. Bom, pelo menos aí, olha, aí tá aqui, ó, no 5º ano da vigência do Plano Nacional, pelo menos 70% dos alunos do ensino fundamental e ensino médio
tenham alcançado um nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 50% pelo menos no nível desejado. No último ano do Plano Nacional de Educação, todos os estudantes do ensino médio e fundamental, eles têm que ter alcançado um nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e 80% do nível desejado, ou seja, pelo menos 80%, né, em relação ao Plano Nacional de Educação, ok? E fixar, acompanhar, divulgar bienalmente, de 2 em 2 anos, a gente viu aqui que as avaliações são de 2 em 2 anos, né? Os resultados pedagógicos e indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e do IDEB, relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e os sistemas de ensino da União, Estado, Distrito Federal e município, assegurando uma contextualização desses resultados, ou seja, sempre está vendo os indicativos do IDEB através de avaliações, tá? Melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações de aprendizagem do Programa Internacional da Avaliação dos Estudantes, PISA, tá? Então vai ter aí essas avaliações, né, como eu falei para vocês, tá? E é um instrumento externo de referência, tá? Internacionalmente conhecido. Então, vai ter essa avaliação que é, né, internacionalmente reconhecida. Aí tá aqui, tá? A média dos resultados em matemática, leitura e ciências cresceu, né, em 2021. Bom, universalizar até o 5º ano do Plano Nacional o acesso à rede municipal de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar a relação do computador-aluno nas escolas da rede pública da educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias, informações e comunicação. Ou seja, tá aí, né, gente, ofertando computadores, né, para que esses alunos tenham acesso à internet, enfim, né, à tecnologia. Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida em situação de rua. E desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para a educação do campo e também das comunidades indígenas e quilombolas, ok? Incluindo aí os conteúdos culturais, né, respectivos aí a cada comunidade. Aí tá aqui algumas estratégias, né? Incluir na proposta pedagógica, ter um processo anual de autoavaliação, divulgar e acompanhar os resultados pedagógicos, enfim, né, gente? Informatizar a escola, isso tudo, né? Vamos para a meta 8. A meta 8, ela fala em elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo, até a vigência aí desse Plano Nacional de Educação, ok? Ou seja, da população mais afastada, né, do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% dos mais pobres, e igualar a escolaridade aí entre negros e não negros declarados à fundação. Então, aqui na meta estadual, tá bem nesse ritmo, né? Só que aí fala de elevar a escolaridade da população de 15 anos ou mais, tá? Que é a idade aí própria que eles têm que estar no ensino médio. E quando a gente fala na meta municipal, que é o que muito nos interessa, né? Vai falar de elevar a escolaridade média da população de 15 anos, tá vendo? A federal fala 18. O estado e o município fala a partir dos 15 anos, tá vendo? De modo a alcançar 12 anos de estudo para as populações de menor escolaridade e a escolarização média entre negros e indígenas declarados aí pelo IBGE, ok? Então, aqui é de você elevar a escolaridade média da população, fazer com que essa população consiga terminar os estudos na idade própria, né, gente? Uma idade adequada, ok? Bom, quais as estratégias? Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação progressiva parcial e priorizar os estudantes com rendimento escolar defasado, né? Considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados. Vai implementar programas de educação de jovens e adultos, né, gente? O EJA, ok? O EJA, então, né, gente, tem que ser ofertado para essa correção de fluxo, né? Então, municípios, Estado e União ofertando aí o EJA para essa correção de fluxo. Aí é totalmente fundamental, né?
Então, ações e estratégias: implementar programas de educação de jovens e adultos, garantir um exame gratuito de certificação de conclusão do ensino fundamental e médio, enfim, né? Tudo isso para estar promovendo aí a população a conseguir terminar aí o estudo nesse período aí de 12 anos, tá? Ter 12 anos aí de estudo. Bom, na meta 9, fala em elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93%, ok? E acabar com o analfabetismo absoluto e reduzir 50% da taxa de analfabetismo funcional. Essa é a meta nacional. A meta estadual, mesma coisa, tá vendo, gente? E a meta municipal, 15 anos também, 93,5 até 2020, né? Erradicar o analfabetismo também, erradicar, né? Acabar com o analfabetismo e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Mesma coisa. Qual a estratégia? Assegurar a oferta gratuita de educação de jovens e adultos, né, gente? Que não tiveram aí acesso à educação na idade própria. Realizar avaliação por meio de exames específicos que permitam aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade. Fazer aí uma avaliação para ver em qual série colocar, qual série do EJA, né, colocar esse jovem. Implementar programas de capacitação tecnológica, enfim, né? Não só ofertar a EJA, né, gente? E sim ofertar também cursos de especialização, ou seja, capacitação, tá? Para eles terminarem a EJA e serem inseridos aí no mercado de trabalho, ok? Meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio. Aí aqui, olha, na meta estadual, fala em 15%, tá? Para ofertar aí as matrículas de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, e a meta municipal também vai falar de 15%. Tá, gente? Aí tá aqui, ó. Quais as estratégias? Manter programas nacionais de educação de jovens e adultos voltados à conclusão do ensino médio e formação profissional. Toda vez que a gente fala de educação de jovens e adultos, a gente fala junto da educação profissional, né, gente? Profissionalizar aí essa galera, ok? Bom, quais as estratégias municipais? Oferecer pelo menos 10% da educação de jovens e adultos, tá, gente? Algumas escolas têm pelo menos 10% tem que ter aí, tem que estar ofertando, ok? E observar a reserva de 5% das vagas para jovens e adultos em situação de déficit intelectual, ok? Então tem que ter EJA aí para a população que tem essa, né, tem essa deficiência intelectual. Bom, meta 11, triplicar, essa é a meta nacional, triplicar as matrículas da educação profissional, né, técnica aí do ensino médio, e ofertar pelo menos 50% aí para o segmento público. Na meta estadual, fala aí, olha, em ampliar as matrículas da educação técnica, tá vendo? Ampliar, aí tá aqui, olha, expandir o segmento público em pelo menos 50%, e na meta municipal, fala aí, olha, em tomar obrigatório o ensino médio vinculado ao profissionalizante em 50% das matrículas. Então, aí, pelo menos 50% ter aí, ofertar aí a educação profissional, ok? Quando a gente fala de ensino médio. Aí tá aqui, ó. Além de oferecer para o ensino fundamental, o segundo segmento, cursos abertos à comunidade. Então, olha só, como fala do município, como a preferência do município é o ensino fundamental, ele fala, né, em ofertar o ensino profissionalizante ao ensino médio, mas também ele fala de ofertar cursos para o ensino fundamental do segundo segmento, ok? Bom, estratégias do governo federal: expandir as matrículas da educação técnica, né, gente? Tem que expandir as matrículas, né? Aí, para esses alunos terem acesso, né, gente? Aí tá aqui, ó. Expandir também a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica, de nível médio, oferecida em planos de capacitação, formação específica obrigatória para os funcionários que atuam na modalidade EJA. Aí, estratégias: promover palestras, expandir o número de vagas para cursos de idioma de inglês e espanhol,
enfim, né? Realizar trabalhos de orientação vocacional, legal demais isso, né? E ampliar, né, gente, essa oferta aí profissionalizante, ok? Meta 12, aqui fala em elevar a taxa bruta da matrícula da educação superior. Aqui a gente já está na educação superior, tá? Então, elevar essa matrícula em 50%, tá? E a taxa líquida de 35% para a população de 18 a 24 anos, que é a idade legal, né, desse adulto estar terminando a faculdade. O legal é ele terminar já o ensino médio, né, e já para a faculdade aos 18 anos e essa média aí, né, de 5 anos de estudo, enfim, terminar aí até os 24 anos o ensino superior. A meta estadual vai falar a mesma coisa, tá? E a meta municipal, ela vai, como a preferência do município é o ensino fundamental, a meta municipal é o quê? Incentivar, tá? A formação superior e de pós-graduação. Através de quê? Bolsas de estudo, pesquisa, divulgação das propostas de curso EAD, enfim. Estratégias: otimizar a capacidade da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas da educação superior, mediante ações planejadas, coordenadas, enfim, né, para todos terem, para ampliar esse acesso aí à graduação. Elevar também a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presencial nas universidades públicas para 90%. Então, oferecer aí um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de estudante por professor para 18, mediante estratégias de apontamento de critérios e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competência de nível superior, ou seja, fazer com que esses estudantes vão para as universidades presenciais, né? Quer incentivar isso. Então, vai fomentar a oferta da educação superior pública e gratuita, prioritariamente para a formação de professores e professoras. Então, vai ter essa prioridade aí da formação de professores para que eles estejam aí cursando o nível superior. Ampliar as políticas de inclusão de assistência estudantil a estudantes de instituições públicas bolsistas, né? Tá aí ofertando o FIES, né, gente? Para esses estudantes estarem aí realmente fazendo, estudando, né, ampliar aí na educação pública e na educação privada também, tá? Através desses financiamentos estudantis. Expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, né? Para até quem não conseguia ingressar nas universidades públicas, conseguir fazer na universidade privada com o financiamento estudantil. Assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grade de pertinência social. Aí tá aqui, né? Ações, né, gente? Garantir transporte aos universitários, ofertar cursos preparatórios aos munícipes, ampliar o atendimento, enfim, né? Vamos à meta 13 agora. A meta 13 fala em elevar a qualidade da educação superior. Não adianta só ofertar, né, gente? Tem que melhorar a qualidade também, né? Aí tá aqui, olha. E assim, ampliar a proporção também de mestres e doutores, né? 75% aí de mestre e 35% de doutores. Aí na meta estadual fala basicamente a mesma coisa, e municipal fala em elevar a qualidade da educação superior, né? Fazendo com que as pessoas façam cursos de mestrado e doutorado, é, aí está aqui, olha, do corpo docente no conjunto do sistema da educação superior para 75%. Então, né, está incentivando aí que os profissionais vão fazer aí os cursos posteriores, né, de mestrado, doutorado. E como é que faz isso, gente? Aperfeiçoando o Sistema Nacional de Educação Superior, né? Ampliando a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, do ENAD, enfim, né? Para que esses estudantes, além de fazer o curso superior, façam aí os cursos posteriores, né, gente, de pós-graduação, né? Substituir o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, para o Enem, tá, gente? Substituir de um para o outro. E aí, como é que faz isso, né? Garantindo essa formação continuada, disponibilizando aí os cursos, tá?
Vamos agora para a meta 14. A meta 14 para em elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, né? Aí aqui vai falar do mestrado e doutorado, escrito senso, né? Escrito senso. Aqui fala do doutorado, né? Escrito senso. Ok? Aqui quer aumentar 60 mil para mestres e 25 mil para doutores. Então, escrito senso, lato senso, escrito senso. Ok? Aí aqui na meta estadual fala também em aumentar, tá? 50% para mestre e 30% para doutores. E na meta municipal fala em construir políticas públicas, né? Para estar aí fazendo com que essas pessoas consigam se matricular na pós-graduação, ok? Qual a estratégia do governo? Expandir o financiamento de pós-graduação, tá? Para quem faz aí, para quem for fazer mestrado e doutorado, estimular a integração de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, né? Ter aí agências estaduais, né? Fomenta a pesquisa, enfim, né? A gente está ampliando aí a oferta, divulgando quando tem aí processo seletivo, enfim. Meta 15, garantir um regime de colaboração com a União, Estado, Distrito Federal e os municípios no prazo de 1 ano, na vigência do Plano Nacional de Educação, para a formação de profissionais da educação. Ok? Então, aqui, olha, quer, né, que os profissionais da educação façam faculdade, façam pós-graduação. Ok? Na meta estadual e municipal fala a mesma coisa, tá? Aí aqui na meta municipal fala em garantir o aprimoramento, qualidade e formação continuada para aí os professores, ok? Está aqui, ó, articular a formação de diversos anos de escolaridade, garantindo a participação dos profissionais da educação, fóruns, congressos, jornadas pedagógicas, ou seja, garantir profissionalização dos professores, ok? Não só em pós-graduação, mas em cursos também. Estratégias: atuar com base no plano estratégico, que apresente um diagnóstico de necessidade de formação dos profissionais. Qual a necessidade? Quais cursos aí a gente pode estar ofertando para suprir necessidades que o município tem. Hoje a gente fala muito da educação especial, né? Então, muitos municípios ofertaram vários cursos aí da educação especial. Eles vão vendo as necessidades para estar ofertando esses cursos aí e estar garantindo que essas demandas sejam, né, atendidas. Então, tá aqui, ó, consolidar o financiamento estudantil, a estudantes matriculados em curso de licenciatura, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Educação Superior. Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio, tecnológico, de nível superior, destinada à formação nas áreas de atuação dos profissionais da educação, ou seja, ofertar, né, gente, cursos aí de educação continuada aí para professores. Beleza? Como é que vai fazer isso, né, gente? Ampliar a oferta de transporte universitário, oferecer ajuda de custo, parceria com as universidades, garantir verba, enfim, né? Meta 16. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica no final aí da vigência do Plano Nacional de Educação. Ou seja, fazer com que esses professores é isso, né, gente? Educação continuada, né? Vão aí fazer pós-graduação no município, olha, pós-graduação, que é a mesma coisa, olha, 50% dos profissionais que façam aí a pós-graduação. Estratégia é realizar em regime de colaboração, planejamento estratégico para a formação continuada, tá? Tendo aí articulação com o Estado, Distrito Federal e dos municípios também. Ampliar portal eletrônico com a atuação de professores e professoras da educação básica, disponibilizar gratuitamente materiais didáticos, ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação, enfim, né? Para estar aí estimulando com que esses professores façam a pós-graduação. Falando aqui agora da meta 17, valorizar os profissionais do magistério. Gente, aí aqui na meta municipal fala isso, né? Garantir a valorização dos profissionais, garantindo o enquadramento. A gente acabou de falar aqui de incentivar esses professores a estudarem, né? De fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos e tudo mais. Mas, gente, olha só, o cara vai estudar para não ganhar nada? Então,
Ó, garantir o enquadramento desse profissional, né? Ele tem um retorno por estar estudando, ok? Então, o município, ele tem essa meta, tá? De estar aí, ó, dando um retorno para o profissional que faz as pós-graduação, faz o ensino superior, faz curso, faz pós, então, tá dando os percentuais para ele estar estudando, ok? É isso. Aí tá aqui, estratégia, equiparação salarial, enfim, né, gente, ver aí um fundo, né, para ter a valorização de quem está aí estudando, né, nessa educação continuada e tudo mais. Meta 18 agora, assegurar no prazo essa aqui é a meta nacional, no prazo de 2 anos, o plano de carreira para os profissionais da educação básica. Aí na meta estadual também, né, e na meta municipal vai falar, né, gente, garantir a continuidade da discussão e socialização das informações acerca da reformulação do plano de cargos e salários dos profissionais da educação. Então aqui, né, gente, tá falando do plano de carreira, né, gente? Da valorização dos profissionais, né? Qual a estratégia? Estruturar a rede pública, pelo menos 90% no mínimo dos respectivos profissionais do magistério, 50% do mínimo dos respectivos profissionais da educação dos não docentes, que sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e sejam exercícios das redes escolares e que se encontrem vinculados, ou seja, estimular também concursos públicos, né? Aí tá falando dos profissionais do magistério, pelo menos 90%, né, gente, serem aí do quadro efetivo. E dos profissionais da educação, pelo menos 50% que sejam aí, né, do cargo efetivo, ou seja, por meio de concursos públicos, ok? Então tá aqui, ó. Para quê? Para que a gente quer o servidor público? Para ter o plano de carreira, para esses profissionais fazerem parte do plano de carreira, né? Então tá aqui, prever plano de carreira dos profissionais da educação, do Estado, Distrito Federal, município, licença remunerada, incentivo para qualificação profissional, inclusive, como a gente já falou, pós-graduação aí, mestrado, doutorado, enfim. Estratégia, discussões, ampliar a divulgação das unidades escolares, para ter essa construção, participação direta dos profissionais, enfim, né, gente? Ampliar plano de carreira horizontal e vertical. Tá aqui, ó. Ampliar o plano de carreira horizontal e vertical aí dos profissionais da educação. Meta 19, já estamos quase no final, hein, gente? Meta 19 fala em assegurar condições no prazo de 2 anos, falando aqui, olha, para a efetivação do quê? Gestão democrática. Estadual fala a mesma coisa, municipal, olha, garantir a consulta pública para a eleição da equipe diretiva, né? E assegurar também o efetivo funcionamento da gestão democrática nesse período aí de 2 anos. Então, aqui fala da gestão democrática aí para todos, tá? Então, para garantir a gestão democrática, olha, vai ter que ter o quê? Priorizar a transferência voluntária da União na área da educação para entes federados que tenham aprovado a legislação específica, que regulamente a matéria da sua abrangência, respeitando a legislação nacional, que considere, para a nomeação de diretores e diretoras da escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar. Então, olha só, priorizar transferências para quem tem gestão democrática. Tá vendo? É uma forma de incentivar a gestão democrática, né? Para todos estarem escolhendo aí, para ter um critério, né, gente, de que esse cara tem qualificação e a comunidade escolar estar votando. Bom, aí, né, gente, mais outra estratégia é estimular, né, que toda a educação básica tenham aí grêmios estudantis, associação de pais, né, para ter realmente aí, que aconteça realmente essa gestão democrática, ok? Bom, meta 20 e última fala de investimento. Não tem como fazer nada do que a gente falou aqui sem verba, né, gente? Então, fale em ampliar o investimento público. A meta nacional, olha, em 7% do produto interno bruto, para 10% no final desse decênio, ou seja, aumentar as verbas para a educação, ok? Na lei estadual também fala, ó, de aumentar de 7 para 10%, tá? E na lei municipal a mesma coisa, ok? Ó, aumentar, olha, a verba
para a educação, de 7% para 10%, ok? Tudo isso aqui, olha, do produto interno bruto, né? Ou seja, do PIB, para aumentar as verbas, né, para a educação de 7 a 10%, ok? Então, o que vai fazer para garantir isso? Qual a estratégia? Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, com a colaboração dos entes federados, né, a gente sabe que tem verbas estaduais e federais, né, para os municípios, por exemplo, destinar a manutenção e desenvolvimento do ensino em acréscimo aos recursos vinculados na Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela de participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás para a educação. No prazo de 2 anos do Plano Nacional, será implementado um custo. Ah, isso aqui é interessante, a gente já está acabando. É o custo aluno qualidade inicial, tá? CAC. Referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos insumos indispensáveis para o processo ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena no custo aluno-qualidade. Então, esse custo aluno-qualidade, ele tem investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção, conservação de instalação de equipamentos necessários para o ensino e aquisição de material didático escolar, alimentação e transporte escolar. Então, isso vai ser calculado por aluno, ok? Por aluno, e tá aí para estar ofertando tudo isso de qualidade, material, alimentação, enfim. E é isso, gente. Acabamos por aqui, tá? E é isso. Beleza? Ok? Foi que até olhei para ver se não tinha mais nada. É isso, gente. Foi, galera. Encerramos aqui o Plano Municipal de Educação. Como vocês viram, é uma sequência, né? Começa com a educação infantil, depois vai para o ensino fundamental, depois para o ensino médio. Fala da educação especial, né? Tá aí ofertando salas de recurso, profissionais, materiais, fala da educação superior, né? Que o legal é a pessoa ir com a idade própria, né, de 18 a 24 anos, né? Está ofertando aí universidades e está ofertando também o FIES, né? Para esses jovens irem também para as universidades privadas, né? Para estar aí fazendo o ensino superior. Está falando também da ampliação de estudo, da complementação, né, de pós-graduação aí, né? Para que essas pessoas não façam só o nível superior, mas também a pós-graduação. Então, está ampliando a oferta nas universidades, financiamento, verbas estudantis para esse carinha estar estudando, né? Pagando ali um valor para ele estar estudando. Fala dos profissionais da educação, da qualificação deles, tanto de ensino superior quanto a pós-graduação, né, do profissional. E depois a gente fala logo do quê? Da valorização do profissional, do enquadramento. Não adianta ele fazer pós-mestrado, doutorado e não ter nenhum enquadramento, não ter um faz-me rir, né, gente? Então, tá falando aqui também, né, do enquadramento, que trata aí da valorização, né? A gente falou aqui também do EJA, de estar ofertando o EJA, e o EJA junto com a educação profissional, né? Até pulei já aqui, né? Falamos também da gestão democrática, né? Que é muito importante, até de estar aí, né? Tá remunerando, né, prioritariamente para quem tem a gestão democrática, está incentivando os grêmios estudantis. E, por fim, a gente fala aí das verbas, né? Que a projeção era aumentar de 7 a 10% em cima do PIB, né? E falamos também dessa questão do aluno qualidade, né? De estar direcionando verbas por aluno, né? Que é o CAC, né? Tá direcionando por aluno aí a verba. E quando a gente fala de verba por aluno, a gente não está falando só de materiais, a gente fala de alimentação, do material didático escolar, do transporte escolar. Então, cada aluno tem um custo e, né, mandar a verba em relação a cada aluno, né? Bem legal isso. Ok, gente? Então é isso, galera. Fiz aqui um resumão do Plano Municipal de Educação e foi, gente. Te vejo para a correção das atividades. E vamos à correção do Plano Municipal de Educação, bem direto, bem rapidinho, sem sofrer. Vamos lá, gente. Tá bem simplificado aqui para vocês, hein? Deixa eu só aumentar aqui a tela e vamos lá.
Bom, Plano Municipal de Educação. Ah, bem legal isso, tá, gente? Porque ficou no material, mas eu não falei na aula. Espero que vocês tenham olhado, tá? Mas deixei aqui para vocês que essa banca ela gosta de cobrar essas coisas aqui, tá, gente? Então, eu não falei na aula, mas vou falar aqui para vocês, tá? Plano Municipal de Educação, aprovado para decênio de 2015 a 2025, atende ao disposto em qual lei federal, gente? Em qual lei federal? Vamos lá, gente. Aqui no caso, o que que acontece? É, é a lei do Plano Nacional de Educação, né? Que exige que os municípios elaborem seus planos municipais de educação alinhados, tá? E que lei é essa? É a Lei 13.005 de 2014. Olha só, gente, veja bem. Até pelo ano dava para vocês matarem essa questão. Se vocês forem reparar, vocês vão falar, poxa, a Priscila não falou isso. Mas olha só, se vocês forem observar pelo ano, porque se o Plano Municipal de Educação, né, o Plano Nacional, o Plano Municipal, era para o decênio de 2015 a 2025, então, gente, olha só, ele foi aprovado quando para fazer? 2014. Então, até aqui vocês já matavam essa questão, tá? Então, aqui, ó, Lei 13.005 de 2014. Deixa eu colocar aqui na caneta vermelhinha. Isso. Ok? Então, 1B de bola. 2. Entre as diretrizes do plano municipal está o quê, gente? Vamos lá. Redução dos gastos com a educação? Claro que não, tem que até aumentar de 7 para 10. Que reduzir o quê? Tá doido? Vamos lá. 2. Universalização do atendimento escolar, né, gente? B, com certeza. Privatização, não. Redução da carga horária, não. Quer até aumentar, né? Pelo menos aí 7 horas, né, gente? Então, claro que não, né? 2. B de bola, bem tranquilinha também. 3. Não é uma diretriz do Plano Municipal de Educação. Vamos lá, gente, que não é uma diretriz. Vamos lá. Universalizar o atendimento escolar é uma diretriz? É. Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Tá linda, certinha. C. Melhoria na qualidade da educação? Claro. Tem que ser a D, né, gente? Então, né? Formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores culturais em que se fundamenta a sociedade. Essa aqui é a Falciane, tá? No caso, seria o que aqui? Formação para o trabalho e para a cidadania. Até aqui tá certo, tá, gente? Com ênfase nos valores morais e éticos. Então, aqui, olha, é morais e ético. Ético, peraí. Éticos. Eita, ferro. Foi. Foi ou não foi, né? Peraí, gente, faltou um i aqui, socorro. Éticos, deixa eu até concentrar. Nossa, mãe. Peraí. Minha letra já não fica bonita, com erro gramatical piorou, né, gente? É, éticos. Agora saiu certo. Ok? E éticos. Ok? É valores morais e éticos. Tá, galera? Portanto, D é a nossa falciane. 4. O município deverá atuar em regime de colaboração. Sempre colabora, né, gente? Sempre preste atenção nessa palavra, tá? O município, ele colabora com quem, gente? Ele colabora com a União e com o Estado. 4. C de casa. 5. Quem participa do monitoramento do Plano Municipal de Educação? Essa aqui é boa, hein? Era S3C. Lembra disso? Já ajuda, né? Então vamos lá. 5, vamos lá. É com. Aqui, aqui vai ser a letra C, né, gente? CME, o que é o Conselho, Comissão da Câmara, perdão, Comissão da Câmara e Conselho do Fundeb. São esses aqui, ok? 5, letra C. 6.
Essa daqui, gente, deixa eu falar aqui, mostrar aqui para vocês quais são. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Aqui no caso, ó, quais são, tá? Porque senão vai ficar muito vago aqui para vocês. Olha só, aqui na 5 vocês têm que colocar o seguinte: o SME é a secretaria, lembra que eu falei para vocês? Secretaria Municipal de Educação, de Esporte, Ciência e Tecnologia, ok? O SME é isso, tá? Esse aqui é tá bom, esse aqui é o Conselho Municipal de Educação, né? Conselho, que tá muito vago aqui. Municipal de Educação, tá? Aí vão ter as comissões, lembra? Vai ter a Comissão de Educação, peraí, Comissão de Educação de Esporte, Lazer e Cultura, né? E o Conselho Municipal do Fundo, né? Que é o Fundeb, ok? Foi? Para não ficar aqui incompleto para vocês. Eu detesto deixar as coisas incompletas. Beleza? Então foi, gente. Vamos para a próxima. Número 6, que ela tá até mais grandinha, né? Vamos lá. Número 6. Quando se trata de estratégia da educação infantil, a gente pode afirmar que, gente, vamos lá. Para definir um regime de participação ativa entre União, Estado e Distrito Federal, gente, olha só, aqui já está o erro, tá? Porque eu falo o tempo todo para vocês o quê? É em regime de colaboração, não é participação ativa, não, tá? Vou botar aqui embaixo. Colaboração. E como eu estou usando essa palavra para vocês, né? Colaboração, em regime de colaboração. Então, ali já está errada, ok? B. Garantir que no final da vigência do Plano Nacional de Educação seja inferior a 10% a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de 3 anos, oriunda do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo. Olha, essa B tá certinha, ok? Vamos só analisar os erros das demais. A gente pode até fazer por eliminação, quer ver? Vamos lá. C. Realizar periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 4 anos. Gente, creche, 3 anos. Então, já caiu. D. Estabelecer no primeiro ano de vigência do Plano Nacional de Educação normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta política da demanda das famílias por creche. Gente, é consulta pública. Pública, ok? Então, aqui, você, até por eliminação, você chegava aqui na letra B, ok? Quando tiver dúvida, sempre olha os erros das outras, tá? E aí, gente, que você viu que não tem erro, vai nela, ok? 6B de bola. 7. Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento das crianças de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam os parâmetros nacionais de qualidade e articulação com a etapa escolar, visando o ingresso do aluno de 6 anos para o ensino fundamental. Isso tudo aqui tá certo, gente? Certinho, né? Não tem nada de errado aqui, ok? 7, certo. 8. A avaliação da educação infantil deve ocorrer quando, gente? Vamos lá. As avaliações vão ocorrer a cada 2 anos, ok? Então, 8, B de bola. 9, certo ou errado, rapidinho, olha. O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com o Estado, União, Distrito Federal e municípios, deverá, até o final do 10º ano da vigência do Plano Nacional de Educação, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida consulta pública, nacional a proposta dos direitos e objetivos de aprendizagem do desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental. Gente, aqui está errado porque é no final do 2º ano, é a cada 2 anos. Então, é no final do 2º ano, tá? Tá errada. 10. Uma estratégia que se trata do ensino fundamental é qual, gente? Vamos lá.
Ensino superior gratuito? Do ensino fundamental, gente? Não, né? B, busca ativa das crianças e adolescentes fora da escola. É isso aí, ok? Criação de escola bilíngue, não. Expansão de pós-graduação também não. Aqui é do ensino fundamental, gente, tá? Então, 10, B de bola. 11. Se trata do ensino médio, o Plano Municipal de Educação fala em ampliar o atendimento escolar para toda a população de qual idade, gente? A idade, gente, é qual, gente? De 15 a 17 anos, ok? É isso, 15 a 17 anos, e elevar a taxa mínima de matrícula de 85%, ok? Taxa mínima aí de matrícula. Então, 11, letra A. 12. Universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando com quem, gente? Com quem que vai articular o Enem? Hein? 12 vai ser qual opção, galera? Vai articular com a Prova Brasil? Não. Avaliação, como é que é? Nacional acho que deve ser rendimento, né? É, rendimento. Rendimento escolar? Não. Avaliação Nacional da Alfabetização? Gente, é Enem? Não. Então vai ter que ser o quê? D. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o famoso SAEB. 12D de dado. 13. Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola em articulação com todos os serviços, exceto qual, gente? A 13, o exceto tá na cara de vocês aí, gente. Vara de família, não, né, gente? Vara de família resolve sua pensão alimentícia, né? Pelo amor de Deus, né? Vai ter essa articulação com a assistência social, programa de saúde e proteção, adolescência e a juventude, vara de família não, ok? Então, 13, Falciane, letra A. 14, a estratégia 6.1 refere-se a oferecer educação em tempo integral de quanto tempo, gente? Quanto tempo mínimo aí que deve ofertar? Galera, bem tranquila, né? 7 horas mínima, ok? 7 horas mínima. 7 horas mínima. Ah, então pode ofertar mais, professora? Claro que sim. 15, é certo ou errado? Bem tranquilinho aqui, tá, gente? Vamos lá. Garantir a educação do tempo integral para pessoas com deficiência e transtornos globais, de altas habilidades, na faixa de 0 a 17 anos. Gente, está errado, tá? Olha só. Garantir a educação de tempo integral, eles têm que garantir para a idade obrigatória, que é de 4 a 17 anos, ok? 0 não, por isso que ela está errada. 16. PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é citado no Plano Municipal de Educação como instrumento de quê, gente? Olha só, aqui no caso é uma avaliação externa que internacional, tá? Então 16, B de bola. 17, a EJA deve garantir que, gente? A EJA deve garantir uma oferta gratuita a quem não estudou na idade própria. Então, B de bola, simples assim, gente, simples assim. 18. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, trata principalmente de quê, gente? Olha só, aqui trata da inclusão e assistência estudantil, né? Que prioriza o quê? Grupos vulneráveis do ensino superior. Portanto, 18, letra A. Então, ó, inclusão e assistência estudantil na educação superior, o FIES, tá? Para essa galerinha aí conseguir e as universidades privadas. 19. O custo aluno qualidade inicial, o CAC, deve ser implantado no prazo de quanto tempo, gente? Vocês lembram disso? É o prazo que está aí no plano municipal todo. O prazo que eu falei aqui para vocês no plano municipal todo. Prazo de 2 anos. Na dúvida, vá no óbvio, tá, gente? 19, B de bola. 20, para a gente encerrar, custo aluno qualidade deve servir como parâmetro para que, gente? Olha só, é um financiamento de educação básica, né? O CAC, gente, estabelece padrões mínimos de investimento por aluno. Ele implementa custo aluno qualidade, ok?
como parâmetro para financiamento da educação básica, de todas as etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais, com investimentos em qualificação, remuneração do docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição do material didático, do didático escolar, né? Alimentação e transporte, ou seja, que parada completa, né, gente? Então, a gente está falando aqui de um financiamento da educação básica, 20B de bola. Ok, gente? Encerramos aqui, galera. Espero que vocês tenham aí conseguido, né, acertar aí, até aí fazendo uma associação aqui do que está dizendo. Beleza? Tá aí para vocês, gente. Gabaritem, gente, gabaritem, tá? Tá aí para vocês todo, fiz aí para vocês, marquei para vocês tudo que vocês precisavam saber para marcar ali o X certo da questão. Galera, beijão, até!